Queridos alunos, boa tarde. A nossa última aula do dia de hoje, História. A nossa aula de História é sobre as tradições orais e a valorização da memória. Nós estamos falando disso também, né? Um tempo. Já falamos da tradição oral, né? Aquela que é passada, né? Oralmente, contando as suas lembranças, sua cultura. Falamos de Minas quando falamos das cidades históricas, dos costumes de Minas. Falamos das lendas, dos mitos, né? Agora nós vamos mais uma vez falar disso. E ainda vamos falar mais, vocês vão ver daqui a pouquinho. Nós vamos falar disso, de Minas, não só do mineirês, não só da dança de Minas, mas tudo que envolve Minas nos 300 anos. Então temos aqui, quer saber mais? Lenda é uma narrativa que tem o intuito de explicar fatos misteriosos e a origem de coisas, bem como incentivar determinados comportamentos nas pessoas. Mito é uma narrativa fantástica com o objetivo de explicar a existência de coisas que as pessoas não conseguem explicar. Explicar cientificamente, tal como a origem das coisas, fenômeno da natureza, entre outras. Uma diferença entre mito e lenda que se destaca diz respeito aos personagens. Nos mitos, elas são geralmente deuses e heróis. Enquanto nas lendas há criaturas estranhas e monstruosas. Além de índios, no que diz respeito a inúmeras lendas indígenas que faz parte do nosso folclore. Então, nós já falamos disso, né? Esse ano nem tanto, mas normalmente a gente fala das lendas, das histórias indígenas, do surgimento. O índio inventava, criava, na verdade não inventava, né? Ele criava essas lendas para falar do surgimento. Ah, como que surgiu a Iara, como que surgiu o boto cor-de-rosa, como assim. Irapuru e todos os outros pássaros, para cada um tem uma lenda, tá? Então vamos lá, nós temos aqui as atividades, tá? Assim, atividade. Você sabe o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo o que tem importância histórica e cultural para um país ou uma comunidade. Festa, dança, música, artes, culinária, esculturas, entre outros. Não falamos disso lá antes, lá no início do ano, quando falamos para você, quando você fez para mim um trabalho falando das danças mineiras, das festas mineiras, das músicas mineiras, do folclore mineiro de um modo geral, até do dialeto. Pois é, aqui ó, de novo. Observe as fotos de um importante patrimônio histórico-cultural do nosso estado, Minas Gerais, Congonhas. Congonhas é lindo. Eu fui lá tem muito tempo, mas eu fui. Em 2 diferentes momentos. Eu fui nessa igreja aqui, ó, do Matozinho. Bom Jesus de Matozinho. Eu fui, tentei tirar foto sentada nesse muro aqui, ó. E o guarda mandando eu descer e eu querendo que o menino tirasse a foto rápida. E meu colega falava assim, vamos Sandro, vamos, bate. E ele desce, vamos Sandro. E o Sandro não batia. Foi interessante, foi gostoso, tá? Então 2 momentos diferentes, ó. Eu estive lá, tá? Não foi em 2019, foi, sei lá. Meu filho nasceu em 98, foi antes, foi em 95, 94, 95. Vocês não sonhavam nem que ia existir. Acho que nem os pais de vocês achavam que um dia vocês iam nascer, né? Alguns nem tinham nascido, né? Mas vamos lá. Converse com uma família sobre a semelhança e as diferenças observadas.
com uma família, ou com um familiar, desculpa, li errado. Converse com um familiar sobre as semelhanças e diferenças observadas. Qual é a diferença aqui e aqui? O ângulo da foto aqui, ó, mostra o quê? Tem uma escada aqui que aqui não mostra, né? Porque essa aqui ficou mais longe. E aí a imagem tá mais nova, tá pintada, a igreja foi restaurada. Você não consegue, aqui não tem coqueiro, né? Então você vai observar isso, as luminárias. E aí foi restaurado isso aqui, né? Então você vai olhar as diferenças e vai comentar a respeito disso. Agora aqui, a memória de um povo está na língua, modo de viver, se relacionar e suas experiências. A memória pode ser registrada por fontes escritas e também por meio de oralidade. História oral. Eu não falei disso? Que serão repassadas para as próximas gerações. Observando a fachada do santuário com atenção, podemos ver os profetas. Eles fazem parte da memória coletiva, que é o registro de memória de um grupo de pessoas que vai contribuir para a sua preservação. Existe também a memória individual, que é o registro de memória pessoal e individual, como, por exemplo, os momentos com a família. Por exemplo, eu tirar foto sentada aqui é uma memória minha, pessoal. De repente, nem meu amigo Sandro, que eu ainda converso com ele até hoje, ele não lembra que eu queria que ele batesse a foto rápido e ele estava enrolando e o guarda gritando. Ele não sabia se tirava a foto, se olhava pro guarda. Ele não deve lembrar disso, eu lembro. Né? Então vamos lá. Desenhe no caderno uma memória pessoal sua com a família. Então você com a sua família, é um desenho, ele quer que você faça um desenho. Então faça um desenho bem bonito, faça um desenho caprichado, pinta esse desenho. Tem gente que quando pede esse tipo de atividade não me manda a foto, eu não sei se fez, né? E outra coletiva, que faz parte da história do lugar em que você vive, praça, igreja, parque, ponto turístico, identifique-as. Faça uma de você com a sua família, que vai ser a pessoal, e depois faça uma num ponto turístico. E aí você fala, eu e minha família, eu na pracinha, eu no Parque do Sabiá, você onde você quiser, lá no outro parque que tem ali, Siqueirole, né? E faça isso a imagem. Uma das formas de transmissão oral da cultura são as manifestações folclóricas, como as lendas e os mitos. Eles também fazem parte do nosso patrimônio cultural. Convide um adulto para fazer a leitura a seguir e ouça a leitura de uma história dos mitos indígenas brasileiros, Curaci e Jaci. Vamos lá. Tem aqui, Amor ao Alvorecer. Você nem precisa, né? Eu vou ler para você, então você não precisa pedir alguém para ler. Amor ao Alvorecer. Um dia, Guaraci, o deus do sol, se cansou de seu ofício eterno e precisou dormir. Quando este fechou os olhos, o mundo caiu em trevas. Para iluminar esta escuridão, enquanto o sol dormia, Tupã criou Jaci, a lua, uma deusa tão bonita que, ao Guaraci despertar por sua luz, logo se apaixonou por ela. Assim, encantado, voltou a dormir para que pudesse vê-la novamente, mas sempre que este voltava a abrir seus olhos para admirá-la, tudo se iluminava novamente e a lua ia deitar-se, tendo sua missão cumprida. Guaraci então pediu que Tupã criasse Rudá, o amor e seu mensageiro.
O amor não conhecia luz ou escuridão, assim unindo o sol e a lua durante a alvorada. Tá aqui disponível na internet, tem aí, né, o endereço certinho. Se você quiser ler ela mais vezes, você pode achar lá e vai achar outras lendas também. Número 3. Alguns povos preservaram sua cultura com a tradição oral. Agora, você recontará o mito para outra pessoa de sua casa. De que forma seu reconto ficará preservado? Responda oralmente. Não, gente, não vai responder oralmente para mim. Como? Vai gravar um vídeo? Não, eu não tenho onde arquivar. Então, você vai responder escrito. Eu até tirei oralmente. Ah, mas na minha apostila tá oralmente. Mas você pode olhar aqui que eu quero. Você pode ouvir minha aula e eu vou falar para você que é para você escrever, tá? Então, número 4. Agora, leia a reportagem abaixo e destaque as palavras-chave. De novo, sabe o que ele quer com isso? Que você aprenda a fazer resumo. Tradição oral e a preservação de culturas. A forma mais antiga de se conhecer histórias é através da oralidade. A história ouvida pela sua avó, cuja sua bisavó contou-lhe e que hoje sua mãe lhe conta. Talvez não tenha nenhum registro escrito. Você não irá até a sua estante, pegar um diário e ler em voz alta as histórias de centenas de anos atrás. Mas nem por isso você deixará de conhecer e encantar-se por aqueles mitos, contos, ritos e ensinamentos. Talvez naquela época sua bisavó sequer soubesse escrever, mas não é por isso que lhe faltavam as palavras e não por isso sua história não era ouvida e repassada por gerações. A verdade é que para conhecermos uma história, não precisamos de letra escrita, mas sim de palavra falada. A tradição oral tem a função de preservar histórias, de garantir às novas gerações indígenas ou afro-brasileiras o conhecimento de seus antepassados. Para muitos grupos, a oralidade é a única forma de resgatar e preservar sua ancestralidade. O conhecimento e práticas religiosas, o uso de plantas medicinais, o cultivo do alimento, combate às pragas, as danças, as histórias, a pesca, a caça, tudo isso nos foi passado através de oralidade. Não existem livros que nos expliquem como é que reza, como a reza que nossa bisavó fazia, ou o poder das plantas que ela utilizava, mas nem por isso desconhecemos. Lembra lá atrás que nós vimos a respeito dessa oralidade, desse passar de uma pessoa para outra, que eu mandei um vídeo para vocês, que a mulher falava tudo isso. Ela era conhecida naquele meio ali onde ela vivia como a médica. Por quê? Porque ela conhecia os benefícios das plantas e ela fazia chá, ela receitava chá. Eles tinham mania de fazer garrafadas, né? E aí mostra lá a mulher fazendo as garrafadas e receitando. As pessoas iam lá comprar para febre, para gripe, o que toma para dor de barriga, o que toma para dor de cabeça. Essas coisas. São doenças simples, né, gente? Não é assim, uma covid, né, um câncer, não. É coisas mais simples, mas sabem, tá? Então, nós temos aí, o poder das plantas, que
que ela utilizava, mas nem por isso desconhecemos. É através da oralidade que povos constroem sua cultura. É através da palavra que um indivíduo se torna capaz de construir sua identidade cultural. Essa tradição tem como objetivo não só o repasse de histórias, mas também a construção cultural de um povo. Quando fala disso, quando fala da oralidade, do bisavô ensinar, a minha mãe conta que a avó dela cantava, gostava de cantar, né? Ela trabalhava na panha de café e aí minha mãe ia com ela. Minha mãe falou que tinha 9 anos e aí ia por quê? Porque ficava lá olhando a comida, aí ela acendia o fogo quando ia dando o horário do almoço, minha mãe punha aquele caldeirão para esquentar, essas coisas. E minha mãe falou que ela cantava muito. Então tem uma musiquinha que minha mãe cantava quando eu era pequena, que até hoje eu lembro. E ninguém conhece a música. E aí quando eu falo, eu conheço assim, nunca ouvi, não, canta mais um pedacinho, nunca ouvi. Então tem coisa que é assim, só é passada oralmente. E que as pessoas não têm esse conhecimento, por quê? Porque é de família, né? Então vamos lá. Questão de número 5. Encontre no caça-palavras 12 vocábulos relacionados a conhecimento, textos e jogos repassados oralmente. As palavras deste diagrama estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal. Tradição oral. Aí de cara a gente acha música, né? Então tem aqui música. E aí você vai procurando, tá? Porque o que eu falei lá pra vocês é música, que é assim, ó. Você gosta de mim, oh Maria. Você podia colocar o nome que você quisesse, né? Aí eu também de você. Vou pedir aos seus pais, ó Maria, para casar com você, ó Maria. E aí continua a musiquinha. É igual história. Tem família que conhece uma história que se você for contar, ninguém mais conhece. Nossa, que legal, eu já vi contar, mas é diferente aqui. Não, eu nunca ouvi contar essa história. E aí, vai, por quê? Porque é tradição daquele lugar de onde a pessoa saiu, de onde a pessoa surgiu. De quem surgiu? Eu não saí de lugar nenhum, eu já era aqui, não. Os seus antepassados, os seus ancestrais, a ancestralidade daquelas pessoas, ok? Então tem aqui, ó, parabéns estudante, chegamos ao fim de mais um bloco de atividades. Até a próxima. Então a nossa aula de história acaba aqui. Ó, eu acabei de ver trava-línguas aqui. Então tem várias palavras que você vai encontrar aqui, são 12. Como você não tem como riscar, eu sei riscar, professor, então você risca. Mas risca de uma cor clara, tá, gente? Então você faz o seguinte, aqui ao final, ó. Depois aqui, vou deixar um espaço. E aí você vai aqui registrar as 12 palavras, ok? Então, para a aula de história de hoje é só. Como ele já disse, né? Até o próximo PET, que é o PET 6, onde nós teremos novamente história, ok? Tchauzinho!